Não use mais o Western Union em suas viagens na Argentina. É isso mesmo, vou explicar qual a melhor solução, qual o melhor câmbio que você pode fazer para você economizar e ter uma viagem mais tranquila na Argentina. Dê uma olhadinha aqui que tem vários vídeos interessantíssimos do meu roteiro pela Argentina, onde comer, também tem preços de restaurantes e também um guia completo na cidade de Buenos Aires para você curtir bastante. Vamos lá, muita gente me pergunta sobre o Western Union, tem até um vídeo aqui explicando como você pode aplicar e receber o dinheiro e não ter problemas, porque muita gente tem problemas. Mas ele, hoje em dia, não era a melhor solução. Vou explicar passo a passo e dar o contexto porque antes era muito bom e hoje em dia não é tão bom. E em começo de 2024, né, para o final de 2023, em dezembro, tivemos a troca de governo na Argentina e com ele uma max inflação, né? Então ele aumentou o preço do dólar, então ele diminuiu, então teve essa hipervalorização. Já tinha valorização e equiparou o valor do dólar blue com o dólar normal. Então o que isso aconteceu? Antigamente a gente conseguia até 90, 100, 110% no dólar blue, seja lá nas ruas, Buenos Aires, você trocando, ou então na Western Union. Então valia bastante a pena, porque você ia ter 2 mil, 10 mil pesos e ficava com 20 mil e sempre trocando o dobro. Hoje, com essa hipervalorização, né, quando equipararam mais ou menos as moedas, isso mudou para 7 até 15% dependendo do dia. Então você pode trocar nas ruas, pode trocar na Western Union, mas vai ter aí 15% ao invés de 90, 100, 110%, o que já não é tão vantajoso assim. E eu vou explicar quais as melhores soluções e por que o Western Union pode não ser a melhor solução. Ele ainda continua sendo mais usado na Argentina, o mais vantajoso, mas como eu falei, né, até 15%, de 7 a 15% dependendo da cotação, que é muito flutuante. E com isso está acabando o dinheiro. Já tinha esse problema, mas quando estamos entrando em alta temporada, né, como tem o verão ali, então acaba que muitos lugares não tem. Então você vai ter que passar em 3, 4, 5 Western Union para trocar o seu dinheiro. Geralmente, quem vai, brasileiro que vai para Buenos Aires, fica de 3 a 5 dias no máximo. Imagina você ter que perder aí quase um dia todo de passeio para você procurar ali um lugar do Western Union para trocar o dinheiro. Então você vai perder a sua viagem, vai perder um tempo ali e esses 15% não vai ser vantajoso, porque você vai gastar tempo procurando, às vezes até ir de Uber para algum lugar e para o outro, então pode ser que isso não vale a pena. E se você estiver num lugar mais afastado e chegar num lugar, ficar na fila, chegar lá e não ter mais o dinheiro, porque às vezes acaba o dinheiro, o peso argentino, vai ser ruim para você também, que isso vai acarretar ali você ter que procurar outro lugar, outra loja da Western Union. Então, com isso existem outras soluções. Você pode trocar nas ruas que tem, você pode pegar esse dinheiro e andar com muito dinheiro ou andar com os cartões de débito conta internacional, o Wise e a Nomad. Eu sempre falo, né, não estou recebendo nada para falar deles, mas indico sempre a Wise e a Nomad, sempre ando com as duas. Na Nomad, você consegue se cadastrar facilmente, vai ganhar um cartão digital e também físico gratuitamente, e na sua primeira remessa você pode até ganhar $20 de volta. Maravilha! E no Wise também você vai pagar uma tarifa muito menor, ou seja, vai economizar aí mais de 10, 15%, que seria o preço da Western Union. E o melhor, que muita gente acaba não falando, o IVA, que é um imposto que a Argentina paga, que a gente paga cheio de imposto, só que quando a gente vai para lá e a gente pagar no cartão internacional, seja de débito, na conta global, até mesmo no cartão aí Itaú, Santander, Bradesco, só que aí tem um IOF que não vale a pena, você tem 21% de volta, seria como um cashback. Você vai pagar lá $100, né? Eu já vou converter para dólar, mas vai $100 e vai voltar 21 em até 7 dias úteis, dependendo do cartão, que seria esse IVA. Então, vale bastante a pena. Inclusive, pagar a sua hospedagem também com o cartão. Antigamente valia pagar com peso, só que como eles dolarizaram tudo, então o que custava 2 mil pesos, estou dando um exemplo, custou 4. O que custava ali $1.000, custou 2 mil. Então, eles meio que dobraram tudo. Isso para vocês entenderem assim
global, né? Assim, mais rápido, que é muito difícil, tem muitas coisas nas entrelinhas, mas o turista que vai viajar, ele quer saber qual é a melhor forma de economizar. Ainda tem o Western Union, se você tem real, se você tem dólar, pode levar, alguns lugares aceitam, você pode trocar também nos passeios que você for fazer e também trocar nessa casa de câmbio que tem no meio da rua, você pode ir na casa de câmbio normal, que sempre funcionou para ir para os lugares. E o Western Union você vai fazer o Pix, como eu falei, né? Tem um vídeo aqui, tem um vídeo que vai aparecer no final também. Você faz o Pix e em até 3 dias já vai estar na sua conta e você pode pegar. E o Western Union você não pode errar. Se o seu nome do meio você botar errado, se o seu nome você botar com acento e não tiver um acento, ou errar qualquer letrinha, qualquer grafia, você não tem o seu dinheiro. Vai ter que refazer todo. Talvez você saia da Argentina e o seu dinheiro fique preso ali. Então por isso se atente se você quiser usar a Western Union. E o Wise e o Nomad é super tranquilo, você consegue abastecer, digamos assim, em dólar ou em euro, depende da moeda, e ele já vai converter automaticamente. Você usa nos lugares e consegue pegar. Uma coisa que eu dou também como dica é, como eu faço, eu fiz na Argentina, fiz na Colômbia, chegar no aeroporto, mesmo sendo um pouco mais caro, tirar um dinheiro ali, eu sei que tem uma taxinha, mas você tira, certo, com o equivalente a 40, 50 reais, só para você ter um dinheiro, e quando eu chegar no centro, você saca também uma parte de dinheiro. Lembrando, preço dos restaurantes, eu vou fazer um vídeo também explicando, aumentou com a hiperinflação, eles tiveram ali, antigamente tinha um controle de preços, então você só podia chegar ao teto de 10, 15, né, para ilustrar. Hoje pode chegar a 30, 40, 50, então os supermercados aumentaram muito, os restaurantes também estão aumentando todo dia, toda semana, tem remarcação de preço, mas continua sendo um dos lugares mais baratos para se viajar. Mais barato que a maioria do Brasil, dos lugares do Brasil. As passagens aéreas baratas, porque tem várias low costs, também tem várias companhias aéreas brasileiras que levam para lá num preço bem camarada, bem interessante, além de várias vantagens de você poder comer em restaurantes bons e pagar muito pouco. Se vocês quiserem, dê uma olhadinha aqui no vídeo, que é o City Tour completo que eu fiz, e tenta botar aí vezes 1,5. Então se eu paguei 50 reais, hoje está mais ou menos 75, 80 reais. Então também não se iluda, porque quando eu fui, eu consegui a cada real 180 pesos, 150 pesos. Vou arredondar, 1,150. Hoje está 1,250. Isso não quer dizer que eu vou ter mais o poder de compra ali, que eu vou conseguir comprar mais coisa. Eu tenho mais dinheiro em espécie, mais cédulas, mas eu vou conseguir comer, comprar, fazer as coisas com menos intensidade do que tinha antes. O Duty Free é a mesma coisa, acabou aquilo de você pagar R$ 2,20 por dólar. Então, equiparou, hoje o Duty Free está igual a qualquer lugar do mundo, R$1 vai estar 4,80, 4,90, depende da cotação, e segue o jogo. Aquela mamata que tinha no Duty Free pagando as coisas muito em conta, não tem mais. Então, recapitulando, a melhor forma hoje da Argentina é você usar as contas digitais globais, né, que é a Nomad, o Wise, levar o cartão também de crédito, caso aconteça alguma coisa, e também, se você quiser, for ficar mais tempo, ali pegar a Western Union, e pode ser que você fique 3, 4, 5 horas na fila, pode chegar ali, dar o azar de não ter o dinheiro lá também. Então não depositem todas as suas fichas na Western Union. Eu vejo muita gente que vai viajar, coloca 3, 4 mil reais, todo o dinheiro que vai fazer, e não leva dinheiro, mais dinheiro, leva no máximo 100 reais, 50 reais para trocar. Então não faça isso, que pode ter um perrengue na sua viagem. E não se esqueça, lembre-se do seguro viagem. Numa viagem de 4, 5 dias para a Argentina vai dar menos de 30 reais por pessoa, e também vai te salvar de vários perrengues que possa vir a ter, né? Tomara que não tenha, mas com mala, com voos atrasados, tudo isso o seguro viagem cobre, beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, aqui embaixo tem todos os links. Eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. Vamos viajar para a Argentina e vamos economizar cada vez mais, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Coloca aqui quando que é a sua viagem para a Argentina, se está tudo certo, e até o próximo vídeo. Valeu!